E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, faça o quê? Se alguém tem ouvido, amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Se alguém tem ouvidos e não orelha, quem tem ouvido, ouça. E quem tem mãos, bate palma para Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Cordeiro Santo. Quero pedir a máxima atenção do povo de Deus, não para a minha pessoa, mas para a pessoa de Cristo, representado pela Santa Palavra, e entre nós presente pelo Santo Espírito. Eu quero, em nome de Jesus, chamar a atenção de todo o povo de Deus à porção das Escrituras, porque, como citei antes da leitura, o Senhor Deus reclamou para o profeta, ou por meio do profeta Oséias, que o povo estava sendo destruído porque faltou entendimento, faltou conhecimento da palavra. Em Isaías capítulo 1, no versículo de número 6, o Senhor Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem entendimento. Felizmente, queridos irmãos, alguns andavam sem entendimento, e a falta de entendimento pode custar muito caro, porque a antiga serpente sorrateiramente continua com os seus ardis malignos para enganar os que habitam na terra, como fez com Eva. E aqui nós vamos falar, quem tem o seu manual, acompanhe comigo, sobre o governo do anticristo. É a lição de número 10, o governo do anticristo. Quem quiser ignorar esse tema, que ignore. Quem quiser conhecer, venha comigo nas Escrituras, porque o anticristo está mais pronto do que a igreja imagina para assumir o reinado nessa terra. Basta acompanhar os noticiários, basta acompanhar, queridos irmãos, tudo que está sendo dito, veiculado, escrito, falado, para entendermos que aquele cuja Bíblia nos apresenta como homem do pecado ou iníquo já está na terra. O seu espírito, ou espírito que domina o anticristo, já estava operando desde os tempos do apóstolo Paulo. Imaginemos hoje. Então, se lermos atentamente aos noticiários, concluiremos que o cenário já está montado.
Imagine ou imaginemos a atual situação. É tudo que o anticristo precisa para surgir no mundo. Pandemia mundial, economia lá embaixo, problemas que governos das nações estaduais, municipais, Organização Mundial da Saúde e secretarias e por aí vai, eles não conseguem ter resposta e não conseguem frear essa pandemia de proporções mundiais. Quando acontecia alguma catástrofe, por exemplo, enchentes, deslizamento de terra, algumas pessoas diziam: Jesus está voltando. Mas, queridos irmãos, não há nenhum relato bíblico que haveria desmoronamentos ou deslizamentos. Isso acontece em situações onde as pessoas colocam as suas casas indevidamente. Isso aí são questões mais pontuais, mais isoladas, em situações de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Mas aqui não. Aqui nós estamos falando de uma pandemia que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Estamos falando de uma crise econômica mundial. Estamos falando de uma crise política mundial. Estamos falando de sinais dos tempos. E sinais dos tempos que nos mostram as peças deste grande quebra-cabeça, deste grande cenário que nos apresentam a preparação do anticristo. E nós vamos falar quem será esse homem do pecado, de acordo com as escrituras. Observe, a Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real. Então não é uma lenda, não é um personagem de ficção literária, não. O anticristo é uma pessoa, ou será uma pessoa, um homem de grande influência no meio político, no meio religioso, um homem que falará muito bem. Com desculpa aqui, ou com licença da citação, mas o anticristo não vai ser qualquer boca aberta que aparece por aí. O anticristo vai ser alguém muito bem preparado. O anticristo não é qualquer bobão, não. O anticristo é alguém que será respeitado mundialmente. O anticristo terá livre curso e trânsito entre os governos mundiais. Quando o Apocalipse diz que João viu na areia do mar, ele viu subir do mar uma besta, um bicho, foi o que João viu, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Observe que essa visão que João teve é uma visão simbólica e muito importante a gente analisar, porque o anticristo não vai ser um monstro, não vai ser um dragão. Que bicho é esse com 10 cabeças, 7 chifres? O povo vai correr de medo? Não. Cabeça fala de governo. 10 cabeças significam 10 potências, 10 países, 10 governos que auxiliarão o anticristo. Chifre na Bíblia representa poder, representa força. Chifre é a força do animal, é a força do boi, é a força do unicórnio, é a força, enfim, dos animais que tem chifre. Então chifre na Bíblia fala de poder, de força, de resistência. O anticristo se levantará encabeçado ou apoiado por nações que já estão clamando por ele hoje. Se você procurar na internet, você vai ver que muitos países já estão pedindo para conter uma pandemia como essa, precisam de um governo mundial. Já ouviram falar disso? Um governo mundial, uma pessoa que represente o mundo inteiro. Hoje nós já temos a organização das Nações Unidas, a ONU. Hoje nós já temos a OMS, Organização Mundial da Saúde. Hoje nós já temos a globalização. O mundo já está globalizado. As pessoas estão falando já de tirarem o dinheiro de circulação.
ainda mais por conta da pandemia. Fala-se em tirar de circulação dinheiro. Hoje você percebe que as coisas já são feitas com cartão, transferências bancárias, Pix, PicPay e tantos outros que vão surgindo, que é exatamente para tirar a moeda de circulação, para que o mundo esteja preparado para uma única moeda, uma moeda global, um governo global, uma religião global. Ou você não está ouvindo as pessoas no ecumenismo dizendo: não, vamos unir as religiões, vamos unir todo o povo, porque nós somos todos irmãos. Junta o espírita com o católico, com o budista, com o seixenuíta, com os evangélicos, junta todo mundo e vamos fazer uma grande corrente. É tudo que a nova era propõe, e é tudo que está se encaminhando para o tempo do fim. Este anticristo será uma pessoa real. E esse termo anticristo significa aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. O anticristo se opõe a Cristo Jesus. O anticristo se opõe a tudo que Jesus ensina. O anticristo vem para se opor ao santo evangelho. O anticristo vem para ensinar as pessoas que o importante é o que elas gostam. O importante é o que elas pensam. O importante é elas serem felizes do jeito que elas são. Ao contrário da mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A mensagem do anticristo é: ame a si mesmo acima de todos. Lute e valorize os seus ideais, as suas conquistas, os seus anseios e a sua felicidade. Esta mensagem do anticristo já está sendo espalhada no mundo, através do hedonismo, através dos prazeres carnais, através da libertinagem, através de uma graça barata e sem graça, que é divorciada da santidade e da misericórdia de Deus, porque é uma mensagem de desgraça, é uma mensagem de isolamento espiritual, é uma mensagem onde ele já ensina que ninguém precisa de ninguém, que cada um é autossuficiente e que não precisa de autoridades, e que não precisa de respeito, e que não precisa de leis, e que não precisa de ordem, e que não precisa de ética, e que não precisa de valores familiares, e que não precisa de nada disso, porque tudo isso é bobagem, tudo isso é ultrapassado. Essa é a mensagem do anticristo. Mas a mensagem de Cristo é: sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, ajudem uns aos outros e considerem o outro superior a si mesmo. Essa é a mensagem de Cristo. O anticristo se opõe. Amém? Quem é o anticristo? Em suma, o anticristo é um rebelde. O anticristo é uma personagem, uma personificação do mal. É uma pessoa que favorecerá todo e qualquer tipo de maldade, de bagunça, de discórdia, de ódio e de tudo que se opõe às coisas boas e à luz de Deus. O anticristo é o representante máximo de Satanás na terra. Enquanto Cristo foi o representante máximo do Pai nessa terra, o anticristo será o representante máximo do diabo aqui na terra. Cristo veio representar o Pai, e o anticristo virá representar quem? Satanás. Enquanto Cristo, Jesus, veio representar o céu, o anticristo virá representar o inferno. Enquanto Cristo veio dar a sua vida pela noiva, que é a sua igreja, o anticristo vem para detestar a noiva, que é a igreja de Jesus. Queridos, não se assustem, isso tudo está na palavra. O mundo detesta a gente, detesta.
Sabe quando alguém fala de crente, alguém torta o nariz? É o espírito do anticristo que faz isso.